São Paulo, 3 de junho. As imagens do circuito de monitoramento mostram um momento em que o empresário Henrique Silva Chagas, de 27 anos, chega em uma clínica de estética com o namorado para realizar peeling de fenol. O composto orgânico provoca uma reação inflamatória na pele, que ajuda a diminuir manchas, cicatrizes, rugas e flacidez. 3 horas depois, Henrique começa a passar mal e rapidamente perde os sentidos. O namorado grita e chama os funcionários da clínica. A situação se agrava. O SAMU chega, socorre Henrique, mas ele não resiste. Segundo as investigações, a dona da clínica que recebeu o empresário e fez o atendimento não é médica nem graduada em estética. O procedimento com fenol é considerado agressivo, invasivo e os medicamentos usados podem causar taquicardia. Por isso, apenas médicos capacitados podem realizar o procedimento. É o que determina a Lei 12.842 de 2013, que dispõe sobre o exercício da medicina. A Lei 12.842 traz um dispositivo muito importante para a segurança de toda a população. Diz que os procedimentos invasivos, eles são privativos do profissional médico. Esses procedimentos invasivos, eles incluem os procedimentos que buscam realizar um diagnóstico, aqueles que são terapêuticos, ou seja, estão vinculados a um tratamento, e aí incluídos também, neste termo, os estéticos. A repercussão da morte do empresário trouxe à tona a discussão sobre a responsabilidade estética. Isso tem a ver com capacitação, cuidado, estrutura e autonomia para lidar com situações de emergência. Na hora que fizer esse procedimento estético, ninguém está livre de um evento adverso, mesmo com o médico. E esse é o grande ponto. O médico ele tem condições de agir com rapidez e segurança naquele evento adverso, evitando a morte de um paciente. E por isso também a complexidade da estrutura. O médico hoje, para ele ter um consultório, para ele abrir uma clínica que tenha procedimentos estéticos, ele sofre com a vigilância sanitária a exigência grande de uma estrutura que traga segurança para o paciente. Depois da morte do empresário, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu por tempo indeterminado a importação, fabricação, manipulação, comercialização, propaganda e uso de produtos à base de fenol em procedimentos de saúde em geral ou estéticos, exceto os produtos devidamente regularizados junto à Anvisa, nas exatas condições de registro e produtos de uso em laboratórios analíticos ou de análises clínicas. É de suma importância que todos os pacientes que buscam qualquer procedimento estético, antes de qualquer coisa, pesquise e verifique quem é essa pessoa que irá fazer o procedimento, se é uma pessoa capacitada e se está devidamente regularizada junto aos seus órgãos de classe. Não se iluda com as propagandas de internet, das redes sociais, influências que vêm influenciando em procedimentos e estão sim ocasionando um grande dano à sociedade. O alerta é para que os pacientes perguntem se esse profissional é médico, qual é a especialidade, se ele tem o registro no CRM, ou seja, se é um médico brasileiro aqui que tem o seu registro no Conselho Regional de Medicina no Brasil. Porque aí o sistema conselhal ele tem a capacidade de fazer a fiscalização desse profissional. O Brasil vive uma febre no universo da estética e os números comprovam isso. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, em 2022, o número de procedimentos estéticos no país cresceu 390%. Já uma pesquisa divulgada pela Sociedade Internacional da Cirurgia Plástica revelou que o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking de cirurgias plásticas, perdendo apenas para os Estados Unidos. É preciso analisar se o profissional ele tem uma boa reputação, se ele tem um histórico de recomendação, se ele tem um histórico de algum problema judicial ou algum problema com outros pacientes. É preciso ter essa prevenção. Ludmila sempre foi vaidosa, gosta de se arrumar, se preocupa com a aparência e, em busca de bem-estar e autoconfiança, tem o costume de fazer procedimentos estéticos.
além de ser um pouco de vaidade, é um cuidado que você tem consigo mesmo, assim. Então, se tratando do rosto, de uma parte que fica totalmente exposta, além da estética, óbvio, tem uma estética por trás disso tudo, mas é um pouco de cuidado também. Ela tem acne adulta e, para melhorar a pele, procurou uma clínica de estética para realizar um peeling químico. Esse tipo de peeling, você passa o peeling na clínica e você vai para casa e você fica 6 horas com esse peeling no rosto. E aí, eu lembro que quando deu 4 horas que eu tava com esse peeling, começou a arder muito. E aí eu mandei uma mensagem para a clínica perguntando se eu já podia retirar o peeling. E aí eles falaram que eu podia retirar, isso foi na sexta-feira. No outro dia, amanheceu com o rosto inchado, mas pensou que fazia parte da recuperação do procedimento. No dia seguinte, acordou com vermelhidão e uma ardência insuportável. De fato, é uma queimadura, né? É uma queimadura e queima mesmo, assim. Queima e você não consegue se concentrar, você não consegue pensar em nada. Você só quer que aquilo ali dê uma amenizada, assim. Você não consegue comer, você não consegue dormir, você não consegue assistir uma televisão, você não consegue fazer nada. É uma dor insuportável. Ludmila entrou em contato com a clínica, mas não teve nenhum suporte. Aí decidiu ir para o hospital. Foi quando percebeu a gravidade do problema. Você ficou com medo de o rosto não voltar como era antes? Foi o meu medo desde o princípio, quando começou a ter problema, de que meu rosto não voltasse ao normal. A legislação que abarca esse tipo de caso é o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, que traz que o fornecedor ele deve ter sim cautela para prestar o serviço da melhor forma, onde não venha a atingir a integridade física, a saúde, enfim, as questões pessoais. Ludmila recorreu à Justiça e o 4º Juizado Especial Cível de Brasília entendeu que houve falha na prestação do serviço. Ela recebeu uma indenização de R$4.000. O que me levou a ir para entrar foi a questão de eu não ter tido nenhum tipo de amparo, respaldo, cuidado, atenção da clínica. Porque esses casos, eles podem acontecer. Você pode ter uma reação adversa, você pode ter uma reação alérgica, cada organismo é de uma forma. A gente entende isso. Quando você vai fazer um procedimento estético, precisa estar claro para você que pode não sair como você espera. A questão é como que a clínica trata isso. Quando o paciente procura uma clínica, ele busca pelo resultado, é uma atividade de resultado. Quando esse resultado não é atingido, independente de dolo ou culpa, a responsabilidade ela é objetiva, ou seja, resultado não atingido, há sim o dever de reparação de indenização. O inchaço durou uma semana. O rosto voltou ao normal, sem marcas, mas com lições. Primeiro, a gente procurar um profissional qualificado mesmo, procurar uma clínica renomada. E ainda assim você pode ter problemas. Então, analisar se talvez esses possíveis problemas vai compensar, sabe? Pesquisar a reputação, o histórico, ter uma conversa prévia, uma consulta com esse profissional e ir até a clínica também verificar se os estabelecimentos estão obedecendo às formas mínimas de higiene e segurança. São medidas protetivas que abarcam e resguardam o consumidor. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra os impactos das redes sociais na busca por procedimentos estéticos. A gente volta já. Receitas e tratamentos milagrosos sobre cuidados com a pele ou skincare feitos em casa. Assim como outros influenciadores digitais, Lorena também arriscou e fez por conta própria um tratamento que causou lesões na pele dela. Todo mundo conhece, né? Aquele aparelho Dermal Rolling, que é um rolinho cheio de agulhas, tá? Que a gente passa no rosto com o intuito de melhorar cicatriz, oleosidade, manchas, marcas de espinha. Quem tem muita espinha no rosto que passa para tirar aquelas marcas. E depois, assim, de pesquisar muito, de ver vídeos, de ver resenhas, tutoriais, enfim, eu resolvi fazer, né, esse procedimento em casa sozinha. Só que, como vocês estão vendo, deu errado. O resultado não foi o esperado. Ela teve queimadura no rosto depois de usar o aparelho e utilizar alguns cosméticos para a pele.
As agulhas são pequenas, é 0,5 milímetros esse. Eu fui inventar de fazer em casa, gente. Eu tinha visto tutoriais e nenhum falou que deu errado, entendeu? E daí eu passei a pomadinha que vem junto, uma pomada que é pra anestesiar o local. Eu não senti mais nada. E daí eu comecei a passar o rolinho, passava. Só que como eu tava muito dormente, eu coloquei bastante força. Nunca mais vou fazer nada disso em casa, gente, porque é muito arriscado. Maria Fernanda já teve problemas ao seguir os conselhos de uma influenciadora digital que ensinava o passo a passo de uma máscara facial caseira. Eu acho que tinha açafrão, algumas coisas assim bem que você já não esperaria usar no rosto e realmente não deveria ter feito. Eu fiquei com uma queimadura aqui, principalmente nessa área e aqui na testa, por um bom tempo. Olha, eu passei assim umas 4 semanas sem poder passar nenhuma maquiagem. Eu tive que usar um hidratante bem levinho para ir tentando arrumar ela. A estudante de Direito aprendeu a lição a duras penas. Drag queen nas horas vagas, sempre usou bastante maquiagem, algumas até vencidas. Outro erro que ela não comete mais. Eu já tive, assim, feridas na boca porque eu usei batom vencido. Rímel, você passar o rímel e ter, assim, quase uma espinhazinha dentro na parte interior do olho. Porque, claro, né, maquiagem vencida a gente não é pra usar. Se ela tá vencida é porque é por um motivo que tem aquela data ali. E eu fui aprendendo isso com o tempo e hoje em dia eu não uso mais. A preocupação excessiva com os padrões de beleza, sob influência dos mais variados meios de comunicação, é assunto que preocupa os profissionais da área de saúde emocional. O uso excessivo de filtros para melhorar a própria imagem ou para cobrir pequenos defeitos. Aliás, as pessoas estão com muita dificuldade de poder lidar com pequenos defeitos, o que seria uma espécie de dismorfia corporal, que é um distúrbio que faz com que as pessoas, às vezes, se apeguem demasiadamente com pequenos defeitos que de fato existem ou até mesmo que não existem de forma corporal. Como vimos no bloco anterior, o Conselho Federal de Medicina ressalta que os procedimentos estéticos invasivos devem ser feitos apenas por médicos, de preferência dermatologistas ou cirurgiões plásticos. O CFM também publicou um levantamento mostrando que, entre 2012 e 2023, cerca de 10 mil boletins de ocorrência e processos judiciais foram registrados contra o crime de exercício ilegal da medicina. O estudo levou em conta números oficiais do Conselho Nacional de Justiça e das polícias civis de 22 estados. Muitos desses casos causaram prejuízos financeiros, danos morais, sequelas e até mortes em pacientes atendidos por profissionais sem formação médica. A pele é um órgão, né? É o maior órgão do corpo. Assim como a gente não delega a saúde do nosso coração para um profissional que não seja o cardiologista, não façamos isso com a pele. Não vamos banalizar os procedimentos que podem parecer simples, tranquilos, mas que têm um científico por detrás. A Anvisa, agência reguladora dos produtos e equipamentos usados em procedimentos estéticos, faz um alerta sobre as possíveis complicações de saúde que alguns procedimentos podem causar, como infecções, hipersensibilidade, reações inflamatórias ao produto ou à tecnologia utilizada, além da possibilidade de falha humana. E classifica os estabelecimentos que oferecem serviço de estética em 2 tipos: serviço de saúde, em que as atividades são executadas por um profissional de saúde ou estão sob sua supervisão, e serviços de interesse para a saúde, em que as atividades realizadas não exigem a presença de um profissional de saúde. Ressalta que os esteticistas não são considerados profissionais de saúde. Quando a gente fala de procedimentos em consultório médico, por exemplo, toxina, preenchimentos que são mais comumente realizados, né? Então, desde infecções de pele, infecções locais, se o material não for estéril e bem armazenado, pitose de sobrancelha,
isquemia, necrose da pele, né? Até casos de AVC e morte relacionado com preenchimento tanto facial como corporal. Existem esses relatos. Samara ainda explica que, de acordo com outra legislação do CFM, os consultórios médicos são divididos em grupos de serviço realizados. Grupo 1 seria aquela clínica médica dermatológica que só faz consulta ou não faz nenhum procedimento. Tá? O grupo 2, que faz procedimentos, porém sem anestesia local ou sedação. Esses dois primeiros grupos não possuem a obrigatoriedade de ter equipamentos e medicamentos de reanimação, né? De primeiros socorros, digamos assim. O grupo 3, que seria, na verdade, onde se enquadram a maior parte dos consultórios, são aquelas clínicas e consultórios que realizam procedimentos com anestesia local ou sedação. A gente está aqui com alguns dos equipamentos que, como a doutora já havia falado, são essenciais para clínicas classificadas como grupo 3. Um deles é o desfibrilador automático, né, doutora? Para casos de paradas cardiorrespiratórias, o ventilador manual ou ambu com a máscara e o cilindro de oxigênio. São equipamentos obrigatórios para esse grupo de clínicas. Caso o paciente se sinta mal, alguma coisa aconteça, você tem como fazer esse primeiro atendimento. Exatamente, são equipamentos para realizar o primeiro atendimento para o paciente que tem uma reação adversa mais grave. Ou seja, a busca pelo profissional, clínica ou consultório deve ser cuidadosa, a fim de garantir que todas as práticas estejam em conformidade com as regulamentações. A gente tem uma plataforma no site do CFM que é muito intuitiva. Você coloca o nome do profissional e você consegue descobrir se de fato ele é médico, tá? E qual a especialização que ele tem. Então é muito simples, está aberta para a população, todo mundo pode pesquisar e procurar um profissional experiente para fazer. E ainda, cirurgias plásticas reparadoras para aqueles que mais precisam. Vamos mostrar um projeto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em parceria com a Fundação Instituto para Desenvolvimento do Ensino e Ação Humanitária da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Vítima da violência, de uma tentativa de feminicídio. Em junho de 2004, ela sobreviveu a um ataque brutal pelo ex-companheiro. Era uma faca de serra, entendeu? E eu lembro direitinho do cabo da faca, era um cabo assim meio cremezinho, faca de serra, cabo cremezinho. E ele, lá no banheiro, ele me deu dois golpes com essa faca. Eu acho que foi o que nessas facadas que eu levei, atingiu o fígado, o diafragma e o pulmão. Então as facadas foram aqui, todas desse lado. Ana Paula foi casada durante 9 anos, teve 3 filhos, mas se separou. Anos depois conheceu outro homem com quem passou 2 anos da sua vida. Durante esse tempo, algumas agressões começaram a acontecer até ficarem frequentes. Ana, muito obrigada por conversar aqui comigo. Eu queria saber se você já desconfiava do jeito agressivo dele. Às vezes ele tinha uns surtos assim, de estresse, nervosismo, mas era coisa que passava rapidinho. Mas eu nunca pensei que aquilo ali fosse passar daquilo, entendeu? E depois de um certo tempo, nesses surtos, antigamente era só xingamento. Depois ele começou com as agressões, tanto verbais como físicas. Ana não é a única e, infelizmente, não será a última. A cada 24 horas, 8 mulheres sofrem agressões, torturas, ameaças e ofensas, assédio ou feminicídio. Em 2023, a violência contra a mulher aumentou 22% em relação ao ano anterior. Os dados são da Rede de Observatórios de Segurança. Daiana também faz parte desses índices. Em 2016, eu sofri uma agressão muito forte de um ex-companheiro, e no qual ele arrancou um quarto do meu nariz e eu, para fugir dele, pulei de uma laje. Ela conta que ficou com 2 cicatrizes, a da alma e as que mudaram sua vida por completo. Hoje eu não movimento a tíbia, né, que é ali no finalzinho do pé, do tornozelo, eu não faço esse movimento.
E a preocupação maior também era o nariz, né? Porque eu estava praticamente sem nariz. Eu perdi 1/4 do meu nariz nessa agressão. Apesar das histórias tristes, Ana e Dayana têm muita coisa boa para compartilhar. Foram escolhidas pelo projeto Recomeçar, um acordo de cooperação técnica entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e a Fundação IDEA, para realizar cirurgias plásticas reparadoras em mulheres, crianças e adolescentes vítimas da violência doméstica e familiar. Já havia esse acordo antes também em outro tribunal, exemplo do Tribunal de Justiça do Goiás, inclusive recebeu um prêmio de reconhecimento pelo programa Recomeçar do Conselho Nacional de Justiça, mostrando que é uma política judiciária importante, a articulação com a saúde. E aí nós celebramos esse acordo com a Fundação IDEA em abril de 2023. O grande objetivo era mapear quais são as mulheres que sofreram essas sequelas que sejam decorrentes diretamente da violência doméstica e familiar e encaminhá-las para a Fundação IDEA, que vai fazer essa articulação com a rede privada, credenciada de cirurgia plástica ou outros órgãos conveniados. Luciana é juíza titular do Juizado de Violência Doméstica de Taguatinga, no Distrito Federal, coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher do DF e atualmente juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Ela conta como o Poder Judiciário tem atuado quanto à proteção da mulher e comenta as medidas de enfrentamento baseadas na Lei Maria da Penha para que o devido acolhimento seja feito em diversos segmentos. A Lei Maria da Penha sempre nos pontua a necessidade de proteção integral. Então, a mulher pode ter se interessado em ser incluída no programa, em razão da sequela física que tenha sofrido, mas ela termina recebendo muitos outros benefícios, porque quando chega para atender essa questão da saúde, pode ser atendida uma demanda psicossocial, ou pode ser atendida uma outra demanda de vulnerabilidade econômica, e encaminhar para outros órgãos da rede de proteção, porque precisam todos estar articulados nessa prestação jurisdicional eficiente com os demais órgãos da rede de proteção. E como é que o projeto apareceu na tua vida? Já morando em Formosa, eu já estava com meu salão e tudo. Um belo dia chegou uma mensagem do Tribunal de Justiça falando que eu estava fazendo parte de um projeto e que eu tinha ganhado uma cirurgia reparadora, uma cirurgia plástica reparadora. Isso depois de quase 20 anos eu nem dei muita atenção, nem respondi. Aí a Daniela, que hoje é nossa mãezona assim, lá no tribunal, aí ela falou assim, posso te ligar de vídeo? Mas eu estou tempo sem acreditar. Eu falei, pode me ligar de vídeo. Aí ela me ligou, aí eu vi que ela estava no Tribunal de Justiça mesmo, lá dentro, pela chamada de vídeo. Daquele instante, a expectativa e a esperança falavam mais alto que qualquer outro sentimento, semelhante ao que aconteceu com a Dayana. Eu já estava assim, bem debilitada, né? Já estava com o emocional muito abalado por conta do meu nariz. Mas eu resolvi dar uma chance, né? Eu falei, vamos lá ver como que funciona. Presidente da Fundação de Ações Humanitárias da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Luciano fala sobre o trabalho voluntário e solidário em nome de todos os cirurgiões envolvidos no projeto. É um sentimento de que a Fundação, tendo como instituição mantenedora a Sociedade de Cirurgia Plástica, está prestando um serviço e um compromisso social com toda essa população carente, essa população sofrida, essa população sequelada, que necessita de ter esse atendimento especializado. E se orgulha, claro, do resultado final, mesmo diante de tanta comoção. Nós ouvimos relatos muito tristes e histórias que comovem as pacientes durante a consulta, que comovem a equipe médica, mas podemos lhe afirmar que o projeto é valioso, que o projeto traz grande benefício à autoestima dessas mulheres. Ana, como é que você ficou depois dessa cirurgia? É como se eu tivesse sido retribuída por tudo que eu passei. Como se o Estado, o governo, não sei, tivesse assim, não, vou compensar ela porque ela sofreu muito. E melhorou muito, a minha vida melhorou muito. Hoje eu consigo tirar minha roupa, eu me olho no espelho, eu passei quase 20 anos sem fazer isso. Eu sou muito grata, sou muito feliz. Hoje eu consigo falar sobre o assunto sem chorar, né? Se eu choro é de felicidade. O
quem é que era a Ana de antes e quem é que é a Ana de hoje. A Ana que passou por tudo aquilo era uma pessoa retraída, era uma pessoa que vivia se escondendo. Hoje eu não tenho vergonha de contar essa história, isso não me deprime mais em nada. Às vezes eu me emociono porque realmente foi sofrido, mas eu não tenho vergonha de contar, eu não tive culpa do que aconteceu, a culpa não foi minha. E é com essas histórias de dor, resiliência e ressignificação que eu encerro o bloco de hoje. Peço a Deus que esse projeto se estenda a outras mulheres, que assim como eu, sofriam caladas, ficavam com vergonha, não queriam tirar a máscara, né? Que essas mulheres possam contar as suas histórias sem chorar. Ana, muito obrigada, viu, por conversar aqui comigo. Eu fico feliz, muito feliz mesmo. Muito obrigada mesmo. Eu quero mesmo me ajudar. Sim. Se eu puder ajudar. E você já segue a gente no Instagram, @Rádio e TV Justiça. No YouTube já sabe, o canal é o mesmo. E se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!